Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa O Servo da Comunidade Ramon em Petrópolis. Eu aqui sou o pastor André Teles, de Petrópolis, juntamente com o Guilherme Vidal. Glória a Deus! É muito bom estar no meio do povo de Deus, né, gente? Companhia melhor do que pessoas que buscam a Deus não tem. E hoje a gente também tem aqui a participação de uma pessoa bênção demais, que é a Fernanda Medeiros, a nossa irmã aqui de Petrópolis, nutricionista. E ela vai estar dando várias dicasinhas aí pra gente, através da entrevista que ela vai dar pra gente nesse programa. Então fica ligado aí. Se você tá precisando cuidar melhor da sua saúde, precisa entender melhor sobre alimentação, não perca esse programa. Fica até o final para tu receber aí aquilo que a Fernanda tem a nos transmitir. Amém? Amém, Fernanda? Amém. Glória a Deus, é um privilégio ter você aqui. Tô tá feliz. Subindo o nível do programa, entendeu? Isso aí. Nível superior hoje. Verdade. Glória a Deus, a gente se alegra com a presença dos irmãos. É sempre bom aprender com aqueles que sabem o que estão falando, né? Não é um achismo, não é um pensamento, mas é quem estudou, quem foi a fundo no assunto. Aleluia. Hoje me vem à mente a palavra do nosso pastor Luiz, uma palavra que ele coloca para meditação, acho que foi na semana passada, ele colocou lá, não olhe para trás, porque lá não é seu destino, ou não é lá que você vai, não é para lá que você vai, então não olhe para trás. E é uma grande realidade, a gente tem que focar para onde nós estamos indo, e não necessariamente é para trás. Não sou caranguejo para andar para o lado, e nem sou daqueles que retrocedem para ficar olhando para trás. É para frente, é para o alvo, é para Cristo. Então não olhe para trás, essa é a palavra. Não é para lá que você vai. Não é para lá que você vai, olhe para o alto, olhe para Cristo. Deixa o Senhor completar essa obra. A gente fica buscando tantas frases poderosas e quando algo tão simples pode edificar tanto a nossa fé. Tá meio, tá olhando para trás, irmão. Tá com saudade do que viveu. Tá desanimado? Não é para lá que eu vou. É a eternidade. São as coisas do alto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Pedir ao Senhor que nos abençoe esse programa. E se você está olhando para trás, já tá a dica, né? É para lá que tu vai? Tu quer retroceder? Ninguém quer retroceder, né? Então olhe para frente. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor esse programa, pedir a tua bênção, Senhor, com essa palavra do nosso pastor Luiz, ó Deus, para que a gente não olhe para trás, não é para lá que nós estamos indo, e é uma grande realidade. Nós queremos olhar para o alvo que é o Senhor, ó Pai. Nós queremos olhar para cima, nós queremos olhar para aquilo que o Senhor tem, para a eternidade. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós queremos colocar o nosso foco todo no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, toma esse programa, toma tudo que vamos fazer aqui, que possa abençoar os nossos irmãos e essa palavra já de início possa estar testificando dentro do coração de cada um e trazendo força, fé e alegria, ó Pai. Que a tua alegria não venha nos faltar, ó Pai, mesmo em dias difíceis, que a tua alegria venha transbordar os nossos corações, ó Pai. Nós aqui já decidimos, ó Pai, não olhar para trás. Amém. E olhar para o Senhor, ó Pai, que os nossos irmãos possam também estar tomando uma decisão já através desse programa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Fernando, vamos para a nossa primeira canção de hoje? Vamos. Qual será? Ele exaltado, Ele Soares. Amém. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é
sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Voltamos de mais uma canção, uma linda canção. Me lembro dos meus tempos de ministério de louvor, quando o Flávio gostava de tocar essa canção e ele colocou 1.800 notas nessa canção e eu ficava correndo atrás dele o tempo todo e aí não tinha jeito, né? Acabou que eu tive que desistir. Mas a canção é linda, né? O Verdade. Senhor fala muito e são canções clássicas, né? Clássicas que enchem o nosso coração de alegria e de esperança. Não é verdade, Milena? Amém. Bora lá verdade. pro nosso relatório? Amém. Olha, quanta coisa maravilhosa a gente tem vivido. Esses últimos dias aí teve reunião de crianças aqui na comunidade Ramá de Petrópolis e a gente fica vendo o fruto dessas reuniões na vida das nossas crianças, né? As irmãs tentam fazer algo descontraído, uma mímica, passando uma história bíblica. Esses dias eu vi lá as crianças com escudo, não queria nem tirar o escudo da mão, queria dormir com o escudo, queria tomar banho com o escudo, e a gente vê que aquilo vai ficando na mente e no coração delas, né? E a gente tem dado muito valor para essas reuniões de crianças, tem sido bênção. Tivemos também um período de leitura bíblica com os jovens. Para quem não sabe, a Ramá tem um calendário bíblico aí pra gente ler a Bíblia em um ano. E aí o Ministério de Jovens se propôs ajudar os irmãos a colocarem sua leitura em dia e passaram lá uma noite na igreja, lendo a palavra em comunhão uns com os outros, também foi bênção. Culto de mulheres também aconteceu aqui em Petrópolis com a presença da nossa querida pastora Daniele, que tem nos abençoado tanto, falando das nossas características. A Fernanda estava lá, pode me até afirmar aqui. A gente teve que ver uma listinha lá, se tu é melancólico, se tu é... Fleumático, sanguíneo. Várias características para a gente identificar, né, o nosso estilo, a nossa... a forma como a gente vive, como que a gente reage às situações, né? E foi muito bom aquele culto de mulheres, muito abençoado. E é sempre bom estar ali em comunhão com as irmãs, a gente vai aperfeiçoando o nosso relacionamento, a gente vai conhecendo melhor as irmãs, quebrando barreiras. Tem sido maravilhoso esses cultos de mulheres aí. E também pudemos estar ali abençoando a irmã Cláudia, né? Uma irmã que passou um período difícil aqui, perdeu a sua casa. E aí as irmãs se propuseram a levar itens, né, para abençoar a irmã, abençoar a casinha dela nova, né? E a gente pôde estar ali se alegrando junto com a nossa irmã. Também fomos a Pati do Alferes. Foi a nossa viagem missionária aí do mês de abril.
Deus abençoou a gente lá com o pastor Nilson, irmã Rosa, os irmãos de Pati. Tivemos também o pessoal de Santa Cruz que foi lá, o pastor CH, foi bênção. Depois aquele almoço de comunhão, foi maravilhoso. Onde crente está, tem comida, tem comunhão, tem alegria. Deus libera a bênção e foi muito bom para nós. E continuamos aí, né, com os cultos da semana, culto de domingo, né, os irmãos reunindo ali para dar culto pela manhã. Foi bênção, uma palavra foi ministrada. E aí a gente vai se alegrando em Deus com tudo. Tem também o projeto de jiu-jitsu acontecendo toda semana com o nosso irmão William. E os irmãos aqui têm tido essa oportunidade de aprender uma luta e também de cuidar da sua saúde, fazendo uma atividade física, tem sido muito bom. Temos também um propósito aí de jejum sendo realizado durante 28 dias. O pastor Luiz propôs isso para nós. É um período para a gente se santificar, se separar um pouco daquilo que tem roubado o nosso tempo. E uns deixaram o celular, outros deixaram algo de comer, doce, coisas que têm nos atrapalhado a buscar o Senhor, ou também coisas que vão nos gerar um sacrifício, né, para a gente se voltar mais para Deus. E acho que é por aí esse relatório aí da semana. Muita coisa Deus tem feito, a gente tem se alegrado. E o que a gente tem visto é Deus nos unindo cada dia mais. Eu acho que é isso que tem feito diferença na nossa vida aqui, como povo de Deus em Petrópolis. Amém. Amém, glória a Deus. Os feitos do Senhor aí continuam. Lembrando que Deus tem nos apertado, nos sacudido na cidade, né? Por meio das calamidades, da chuva. Isso ainda não passou. A cidade ainda sangra, né? Acho que é a palavra. A cidade ainda sofre com os acontecimentos e a igreja tem que se posicionar em oração, tem que se posicionar em clamor. E, né, nós tivemos outra chuva no domingo e as pessoas ficaram meio assim, choveu bastante, mas a igreja clamou, né? Nós vimos que a igreja se posicionou nessa segunda chuva e choveu por muitas horas, mas o estrago não foi tão grande, né? Verdade. O estrago foi bem menor, porque a igreja começou a se posicionar. Na primeira chuva, a igreja estava dispersa, achando que seria mais uma chuvinha. Na segunda, os irmãos já caíram em oração. E quando você conversa, não, irmão, eu estava orando, eu estava clamando, eu estava buscando e pedindo misericórdia a Deus, né? Deus promovendo conserto, né? E quando vem essas coisas, o conserto vai acontecendo. É inevitável, né? Você já começa a se analisar e é muita chuva, é muito motivo de conserto, é muito perdão para pedir. E quando a gente se vê no estreito, a gente começa a entender o que Deus quer. Bom, não acabou, né? Depois disso, a gente vai vendo o Senhor continuando sacudindo a nossa cidade. E a cada chuva, a cada situação de dificuldade, a cada notícia ruim e difícil, a gente vai entendendo que é um posicionamento da igreja, da comunidade Ramá também, não só das outras igrejas, mas da comunidade Ramá também, em oração, em busca, e é isso que a gente tem entendido aqui na cidade de Petrópolis. Defesa Civil pediu para a nossa igreja se tornar um apoio novamente, né, um apoio para as pessoas ali em momento de dificuldade, e conversaram com o pastor Luiz e a gente está ali. Caso haja necessidade no bairro novamente, a igreja vai abrir as portas novamente para receber aquelas pessoas ali, não mais como um local para que eles fiquem, né? Por muito tempo abrigados. É só um apoio, né? Um apoio temporário até que a chuva vá embora. Amém. Amém? Amém, Fernanda? Vamos para a nossa próxima canção, então? Depois disso tudo, depois desse relatório aí dos feitos do Senhor e do que tem acontecido aqui em Petrópolis? Vamos sim. A música é A Único que é Digno. O único que é digno. Amém. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno,
receber, declare: ao único que é digno de receber. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos, a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adore aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Paz seja convosco, irmãos queridos. Aqui mais uma vez seu irmão, pastor Luiz Henrique da comunidade Ramá, em Petrópolis, com essa missão de transmitir uma palavra que venha do coração de Deus para o seu coração. Por um lado, nos sentimos responsabilizados com certo temor de não falar do próprio coração e, por outro lado, nos sentimos privilegiados pela oportunidade. Então, nos alegramos por poder ter sido escolhido por Deus para transmitir a sua palavra. E essa condição de embaixador, de ser usado por Deus, é concedida a todos os crentes. O Senhor disse que recebeu todo o poder no céu e na terra e nos mandou ir e fazer discípulos. A ordem é para toda a igreja. Então, aquele que se propõe no coração de testemunhar, de pregar, ele vai ter esse privilégio, vai receber de Deus palavras. É verdade que aí entra o temor de não querer agradar aos homens, de não querer agradar as pessoas, de não buscar reconhecimento, de não buscar riquezas. Então, aquele que está comprometido em transmitir a palavra, ele vai ter desafios e provações nessa caminhada. Por isso, deve haver sempre o temor em nossos corações, pedindo graça a Deus e termos como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele diz em Gálatas 1:10: procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Então, o nosso desejo é transmitir a palavra de salvação, que salva o ser humano da ira vindoura e lhe concede a vida eterna em Cristo Jesus. Mas esse desejo de transmitir a palavra e de ver pessoas serem salvas não pode nos fazer corromper o Evangelho, contaminar, distorcer o Evangelho. E aí nós temos que falar a verdade. As pessoas são salvas pela verdade e nem sempre a verdade agrada. Por isso Paulo diz que não agradava a homens, e sim a Deus. Ele amava os homens, queria ver as pessoas salvas, mas a sua palavra era transmitida sempre com verdade, com amor, claro, óbvio, mas a verdade. Em 1 Tessalonicenses, ele confirma isso, dizendo o seguinte: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Então Deus está vendo, provando o coração do pregador para ver se há interesse financeiro de ajuntar muita gente, de ser reconhecido, ou se ele realmente transmite a palavra por amor às almas, desejando que as pessoas sejam salvas, edificadas, fortalecidas. Então, diante dessa introdução, eu quero pedir graça a Deus para transmitir uma palavra para os irmãos. Na verdade, é o resumo de uma palavra ministrada em Niterói, na segunda-feira. Eu gostaria de resumi-la e deixar também registrada no programa O Servo, da comunidade Ramá. Aqui o nosso tempo é curto, então nós precisamos fazer um resumo e eu peço graça a Deus para fazer este resumo. A nossa palavra está em Filipenses, no capítulo 4. E eu gostaria, quem quiser ler conosco, é uma palavra abençoadora. E eu destaquei nessa palavra 3 aspectos importantes na vida cristã. O primeiro aspecto já está no verso 1. Então, se você tem uma Bíblia, quer acompanhar, refletir, estudar um pouquinho a Bíblia comigo, abra sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 4, no verso 1. Diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu desenvolvi um pouquinho alguns aspectos dessa palavra, e o maior, que é o amor aos irmãos. Essa introdução, essa palavra de Paulo, na verdade, ele demonstra todo o seu amor aos irmãos. E esse é o critério para saber como está o nosso amor para com Deus. Se você ama o seu irmão, você realmente ama Deus. Se você não ama o seu irmão, você não ama Deus. A palavra do Senhor, ela é clara em 1 João 4,20, quando diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você não ama o seu irmão que está ao seu lado, você não ama Deus. Deus se revela no seu irmão, e o seu amor se revela por meio da maneira que você ama o seu irmão. É o critério que você pode usar. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, sentimos o toque do Senhor, isso é tudo muito bom. A gente ama a presença de Deus, não quer dizer que nós amamos a Deus. Nós só vamos ter a convicção, a certeza de que nós amamos a Deus como quando nós amamos então os nossos irmãos. E olha que palavra
maravilhosa. Olha como ele trata os seus irmãos, meus irmãos amados e muito saudosos. Paulo sentia saudade dos seus irmãos. Paulo sentia prazer em estar com seus irmãos e quando ele não estava, ele sentia saudades. É assim que está o seu coração? Você tem prazer em estar com seus irmãos? Você, quando está longe dos seus irmãos, você sente saudade dos irmãos, saudade daquela comunhão com os irmãos? E ele continua dizendo: minha alegria e coroa. Aleluia. A alegria de Paulo não eram os bens materiais, não eram as riquezas. A alegria de Paulo estava nos irmãos, a sua coroa, a sua alegria, a sua recompensa eram os irmãos. Esse é um princípio muito importante para ser estabelecido em nossos dias, pois em nossos dias muitos templos foram construídos e muitas pessoas ajuntadas que não amam os seus irmãos. Elas estão ali querendo buscar, na sua maioria, bênção para si mesmo. Elas não estão ali amando os seus irmãos em aliança, em compromisso com os seus irmãos. Elas foram buscar algo de Deus para si e podem então definir que não amam a Deus. Elas amam a si mesmo porque estão na igreja buscando a bênção para si. Esse critério é muito importante, é um aspecto muito importante que Deus nos deu nessa palavra. O segundo aspecto está lá a partir do verso 10, capítulo 4 de Filipenses, no verso 10. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes feito, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho de experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Ó Filipenses, que desde o início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Verso 16, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Que coisa linda! Paulo estava muito grato pela oferta dos filipenses, mas ele definiu o seguinte: a oferta não faz em si, não é a minha alegria não é receber a oferta, a minha alegria é em vocês ofertarem, é em saber que o coração de vocês não é avarento, não é apegado ao dinheiro, aos bens materiais. Ele falou: eu sei viver em toda e qualquer situação, a bênção não me faz mais alegre e a falta dela não me faz mais triste. Ele diz: eu aprendi a viver alegre, o Senhor é a minha alegria, não é as bênçãos, não é o donativo. Olha que coisa linda, a alegria de Paulo não era receber muita oferta. Ele está agradecendo e louvando a Deus porque eles deram, não é porque ele recebeu. Ele estava louvando a Deus pelo coração dos filipenses, quando eles então ofertaram para Deus voluntariamente. Nós estamos lendo a palavra de Deus, fazendo a leitura bíblica essa semana e vendo a restauração de Israel por meio de Ezequias. E o Ezequias ele faz, quando ele na verdade começa a assumir o reino, ele então
em Judá ele começou a retirar os ídolos, fazer restauração do culto a Deus e no final o povo ofertou. 3 aspectos importantes da conversão, né? O retirar os ídolos, abandonar o mundo, as coisas do mundo, restaurar a adoração, começar a cultuar a Deus com os irmãos. Mas o terceiro passo é muito importante, é o que estamos falando, as ofertas. Quem não dá dízimo, quem não oferta, ainda precisa de uma conversão. Muitos pastores não gostam, alguns pastores não gostam de falar de dinheiro. Muitos falam e querem dinheiro. Mas os que não praticam o comércio religioso não falam de dinheiro. É um erro nosso, porque nós temos que falar de dízimos e de oferta sim, porque o dízimo e a oferta fala muito do coração da pessoa. Até porque, 1 Coríntios 6,9, os avarentos não vão entrar no reino de Deus. Então os pastores que têm a consciência limpa, que não buscam interesse financeiro, riquezas, têm que falar assim, porque a oferta fala muito do coração do povo. A conversão foi tirar os ídolos, cultuar a Deus, mas ofertar. Tem muita gente que chega só no meio do caminho, abandona as coisas do mundo, vai para a igreja cultuar a Deus, mas não mexe no bolso, não entrega um pouco da sua vida, os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. E Paulo dizia, eu não me preocupo com isso porque eu aprendi a viver na fartura, na falta, eu não tenho problema com isso, mas é um assunto importante que vocês precisam considerar. Então, meu irmão, como está a sua vida? Você é fiel nos dízimos? A Bíblia diz que quem não dá dízimo rouba o Senhor, é ladrão, está apegado ao dinheiro, não ama o reino de Deus, não tem o reino de Deus em primeiro lugar e provavelmente está apegado ao dinheiro, é avarento e não vai subir, não vai ser salvo. Mas além do dízimo você oferta, você tem prazer em dar uma oferta especial a Deus no fim de ano, dar uma oferta pelo seu carro que você não quebrou, dar oferta o seu primeiro salário, que você estava desempregado, você arrumou um emprego, você tem esse desejo de dar o primeiro salário ao Senhor, o primeiro aumento, a primeira comissão de uma venda, você consagra isso a Deus? Isso é muito importante, fala muito de como está o coração do crente. Então, primeiro aspecto, o amor aos irmãos. Segundo, ofertas, liberalidade, fidelidade nos dízimos e liberalidade nas ofertas. E por último, na verdade, o que o Paulo dizia, que ele estava acostumado a viver em toda e qualquer situação. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer ocasião alegre, porque a alegria dele era o Senhor. Não é isso que diz Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A alegria, nossa alegria é o Senhor. E esse é um critério que você pode usar para ver como está o seu coração. Tem muita gente que só fica na igreja quando tudo está bem. Ou seja, o coração dela não está no Senhor. O coração dessa pessoa está na bênção. Enquanto o Senhor está abençoando, ela fica. Quando o Senhor tira a bênção e envia a provação, essa pessoa vai embora. Por quê? O coração dela não estava no Senhor. O coração dela estava nas bênçãos. Enquanto Deus estava abençoando, a pessoa o servia. Quando a bênção não veio, Deus provou o coração da pessoa, ela desanimou e se afastou. Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Você depende de bênção para ficar na igreja? A bênção
é o motivo de você estar na igreja? A tribulação é o motivo de você se afastar? Quando você está muito tribulado, você pensa em se afastar? Se é assim, é porque você ainda não ama o Senhor de todo o seu coração. Jesus não é o grande amor, o principal em sua vida. Paulo dizia, a minha alegria é o Senhor. Eu posso estar exaltado ou humilhado, com fartura ou com falta, seja qual for a situação, isso não me abala tanto, porque a minha alegria, a minha esperança é o meu Senhor Jesus. E a vida espiritual é assim, meus irmãos. Muitas vezes você vai ter altos e baixos, muitos altos e baixos você vai ter na presença do Senhor. E a vida dos nossos irmãos nos falam disso. Paulo em Listra, no Atos 14, a Bíblia diz que ele orou por um homem, e esse homem, ele era paralítico de nascença. A perna devia estar toda atrofiada e tal. E ele orou e a perna do camarada cresceu. Mas andou, foi curado instantaneamente. As pessoas viram aquele milagre e queriam adorar Paulo. Chamavam ele de Mercúrio. E Paulo virou quase um deus. Eles queriam sacrificar para Paulo. E Paulo, não, rapaz, eu estou evitando, eu estou falando de um Deus para vocês não adorarem imagens ou homens. Vocês estão querendo me adorar, quem fez isso é Deus. E então, com dificuldade, ele impediu que as pessoas sacrificassem, fizeram sacrifícios a ele. Mas logo depois, diz a Bíblia que Paulo foi apedrejado. Que coisa tremenda. No momento, Paulo está exaltado como um Deus. Em outro momento, Paulo está apedrejado e todo machucado. Assim, é muitas vezes a vida cristã. Deus permite essas coisas para saber onde está o coração do homem. E eu terminei falando da vida de Davi. Como Davi passou por muitos altos e baixos. E era Deus permitindo para quebrantá-lo, para mantê-lo em sua presença. No momento, Davi estava lá desprezado, quando Samuel foi eleger o rei de Israel, ungir o rei de Israel da família do pai de Davi, chamou todos os irmãos, mas deixaram ele no campo, desprezaram ele e deixaram ele para lá. Até o profeta Samuel foi enganado, mas o Senhor pegou e mandou chamar Davi. E Davi veio e foi escolhido, ungido rei de Israel. No momento, desprezado. No outro momento, escolhido rei de Israel, ungido, com a promessa de ser rei. E aí, tudo ficou maravilhoso? Não. Pouco tempo depois estava Davi outra vez. O tempo passou, ele estava lá jogado nas ovelhas, cuidando das ovelhas. Ele foi ungido, mas não assumiu nada de reino. Foi levado para as ovelhas e desprezado novamente. Bom, acabou aí não. O tempo passou e se levantou um filisteu, um gigante contra o povo de Israel. E Davi foi lá e matou o gigante. Então Davi, que estava desprezado novamente, tornou-se o herói, o grande herói do povo de Israel. Assim, o Saul levou para o palácio e Davi deve ter ficado todo bobo. Eu estava desprezado, humilhado, agora venci um gigante, estou no palácio, servindo com o rei. Sou da guarda do rei, um guerreiro do rei, na fartura do palácio. Por pouco tempo, meus irmãos, Deus permitiu que o ódio entrasse no coração de Saul e Saul perseguisse a Davi. E Davi foi expulso do palácio. No momento, no palácio, no outro momento, perdido pelos montes, sem ter o que comer. Davi pegou e foi embora de Judá e foi para o lado dos filisteus. E lá achou graça aos olhos de um rei filisteu chamado Aquis e foi feito guarda desse rei. Aí deve ter pensado, bom, graças a Deus, Deus me deu o alívio agora e eu tô aqui com o rei Aquis, eu vou ficar por aqui, que pelo menos tá bom aqui. Deus não deixou. Pouco tempo depois ele foi insultado
pelos outros príncipes filisteus que expulsaram a Davi. E Davi então voltou a vagar pelos montes da terra. Um pouco tempo depois, Davi é ungido rei de Judá. Morre Saul, morre Jonatas e Davi é ungido rei de Judá. Aí sim, tudo ficou bem, tranquilo. É assim? Não. A Bíblia diz que mesmo sendo ungido rei de Judá, houve guerra entre Judá e Israel durante muito tempo, entre a casa de Davi e a casa do Saul. Muito tempo houve guerra. Então Davi não tinha o alívio que pensava que tinha. O tempo passou e Davi então foi ungido rei sobre todo Israel. E aí ele falou, bom, agora eu tenho paz, agora eu sou rei sobre todo Israel, acabou a confusão, tá tudo certo. Não. Pouco tempo depois ele deu uma mornada espiritual e Deus permitiu que se levantasse o Absalão para tomar o reino dele, e Davi assim foi caminhando. Davi aprendeu a viver momentos bons e momentos ruins, de alegria e de tristeza, de exaltação e de humilhação, mas nunca abandonou o seu Deus. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você já aprendeu isso? Você depende de bênção para ficar feliz, para ser fiel na igreja? Quando as coisas estão ruins, você se afasta da igreja? Ou você já aprendeu como Paulo a viver contente, amando o Senhor, se alegrando no teu Senhor, seja qual for a situação, independente da situação? Então essa, meus irmãos, foi a palavra que o Senhor nos deu em Niterói, que eu estou procurando resumir bastante aqui para também deixar registrada. Medite, aplique essa palavra no seu coração. Como está o seu amor aos irmãos? Você ama realmente aos irmãos? Você sente saudade dos irmãos? Você sente alegria? Os seus irmãos são a sua alegria? Se assim o é, você já está amando a Deus. Mas se você não tem saudade, não sente prazer nos irmãos, você ainda precisa de uma operação do Senhor na sua vida. Segundo ponto, segundo aspecto, como você está nos dízimos das ofertas? Você é fiel nos dízimos? Você tem alegria em ofertar para o reino de Deus? Seu coração já abriu mão, já não é mais avarento? Você tem prazer em contribuir com a obra de Deus? E em terceiro, você já aprendeu a viver em toda e qualquer situação? Você passa pela alegria, pela tristeza, pela fartura, pela falta, pela exaltação, pela humilhação, mas permanece firme. O Senhor é a tua alegria, o Senhor é o amor da tua vida. Medite nessas coisas, que Deus te dê graça para tomar as decisões necessárias. Um grande abraço do seu irmão, pastor Luiz Henrique, da comunidade Ramá, em Petrópolis. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique Cariús, o nosso pastor. Embora ele seja de muitas pessoas, ele é nosso, na verdade, Com aqui certeza, da comunidade nosso. Ramá de Petrópolis. E Não é nós de mais ninguém. reivindicamos isso. Não é verdade, É menina? o meu pastor. Ué, que isso? Virou de todo mundo? Peraí, vai dar problema, né? Não dá não. Nem Dá, não. divido. Né? Não abro mão. Ó, a gente já fala que a gente não tem nada, o que tem que levar, mano. Assim fica difícil. A pessoa não pode ver nada bom. Não já tem, quer tirar de nada tudo. aqui, fala, Dá a banda é certo, boa, não. vamos levar. Pô, Perdemos. acho que é bom, vamos tirar. Falaram, vamos levar a Milena pra Milena. Não, Não. Aí a vai atrás e falar, pô, vamos mandar alguém pra rádio. Não, tá maluco? Queriam levar o Wagner. Botaram o Wagner lá também. Falei, não dá, Não gente. é possível. Deixa alguém com a gente, pelo amor de Deus. Me ajuda. Não é verdade? É verdade. Fernanda. Vamos bater aquele papinho agora? Vamos. O nosso quadro gostoso aqui, que é Conhecendo os Irmãos, diretamente do jornal O Servo. Nós roubamos do jornal O Servo.
Roubamos nada, tudo que é bom, a gente copia. Mas o jornal já era de Petrópolis, né? Exatamente. Ok. E esse Nossa aqui marca qual é o nome desse registrada. programa? O O Servo. Servo. É só mais uma extensão daquilo que já acontece. Exatamente. Né? A E diferença é que é falado, lá é escrito. É verdade. Mas enfim, Deus tem abençoado e a gente vai passando aí o que Deus tem feito. Hoje com a Fernanda aí, nutricionista. Paz do Senhor, Fernanda. Dá uma paz do Senhor bem crente aí. Paz do Senhor. Saber um pouquinho aí, né, de quem é essa Fernanda que tá caminhando conosco aí. Já tem um tempinho, né? Quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que tem 8 meses. 8 meses? 8 meses, glória a Deus, né? Mas cheio de experiência aí em outra área, né? Na nutrição, né? Isso. Estudou na fase que você me falou, né? Sim. Estudar na fase não é pra qualquer um, lá. Ela é difícil. Lá o bicho pega, não pega? Nível Sim. elevado. Nível alto, né? Nossa. Fase tem um reconhecimento muito, humanamente falando, como diz o pastor, muito bom aqui na cidade, né? E não só na cidade, na região, né? Eu trabalhei na fase, muitas pessoas vinham de fora para estudar, fazer medicina na fase e tal. Trabalhei ali no ambulatório escola. Então eu pegava só o pessoal já saindo, né, da medicina ali, já estava em clínica, já estava no ambulatório e, claro, com a assessoria dos médicos, mas ficava Eu fiz estágio lá, cheguei a fazer É. estágio. Eu já tinha ido embora, Deus já tinha me chamado para outra coisa. Mas que bênção, né? A gente poder estar conversando um pouquinho sobre alimentação, sobre a sua posição, sobre a sua visão, né? Entendendo também como a gente come mal, né? Você acha que a gente come mal mesmo? Então, eu teria que avaliar pra saber se come mal. No geral. Como Mas diz no o pastor geral- Érico, o comedor de hambúrguer e batata frita tem que Coca-Cola. tomar vacina. Aí realmente prejudica, o organismo não consegue agir com eficiência, né? Aí a vacina tem que dar aquele upgrade, né? Ela tem que vir com a vacina porque tá tomando um Coca-Cola igual água, não é verdade? O sistema Comendo imune não batata consegue frita. trabalhar com eficiência, né? Coca-Cola não é legal, não? Não, Não, nem o refrigerante, né? Na verdade. nenhum refrigerante. É muito açúcar no sujeito. É muito né? açúcar e outras coisas, corantes que eles colocam, edulcorante. Aham. Então não é uma coisa saudável pro nosso corpo. Isso não é muito legal, né? Isso Não. É a isso mesma muito coisa, boa pra suco comida. de caixinha, suco de pozinho, que as pessoas consomem muito, também não é saudável. Não, Não, salsicha. também não. Acabou Isso é com a nossa péssimo. comunhão de Isso é domingo depois do culto. Isso é cancerígeno, tá? Só pra vocês saberem, tá? Salsicha também é furada? Sim. Pô, mas a gente vai comer o que então? Tem muitas coisas, só que aí é questão de hábito, né? Da pessoa comer coisas saudáveis. Por exemplo, você pode fazer uma torta salgada, uma torta de legumes, em vez de estar fazendo a salsicha. Não que você não possa comer, mas evitar comer com frequência, porque é um alimento que as pessoas consomem muito. Até mesmo por conta do preço, né? Que é uma coisa assim barata. A gente entende que pessoas que não têm assim, que tem a questão financeira um pouco, não posso dizer. Não tem grana, né? É pobre. Vou te falar. Vou te ensinar. Quem é pobre? Tem Nem essa quem tem uma questão. situação financeira mais difícil. Isso. Aí acaba comprando esses alimentos que não são saudáveis. Mas isso é interessante. Mas eu acho que falta conhecimento, né? Sim, é um dos Porque fatores. uma feira também bem feita não é tão cara assim, Não, né? até no final da feira, né? A xepa, Xepa, né? A xepa vale, né? Vale, com E certeza. salva muito, né? Batata doce bom pra caramba. Sim. Eu gosto muito de batata docezinha. Ele pode estar feinho, assim, um alimento que muitas vezes são alimentos que estão machucados, né? Aham. Mas não quer dizer que não tenha nutriente ali. Então você pode estar comprando e estar fazendo várias refeições, várias preparações com aqueles alimentos. Sua dica aí já, então, já de início, já peguei a dica xepa. Sim, xepa, é isso aí, é uma forma, né? Mais Já que eu- economia no seu dia a dia. Isso. Já que hoje em dia as coisas estão tão caras no mercado, uma dica é essa, né? Vai na xepa. Faz ali. Eu acho que a nossa correria também. Tu não acha Sim. que, pô, é mais fácil eu chegar lá e botar um macarrão, filho. É mais fácil. E para isso, a organização das refeições é importante. Eu até tenho no meu Instagram uma postagem que eu fiz sobre isso, sobre a organização das refeições. Os meninos vão botar o seu Instagram aqui. Isso, vai no meu Instagram aí. Tem várias dicas legais lá. Fala com o Marlon, bota o Instagram dela aqui, ó. Então, eu acredito que fazer uma lista de compras, ir no mercado, tu já vai no alvo.
Aham. Você não fica ali rodando no mercado e tem aquele risco, né? De Tu pegar fica alguma ali coisa. rodando até pegar um hambúrguer, né? O que eu vou comprar? Um hambúrguer. E uma dica- Coisa que, meu Deus. Muito boa. A Não vai salsicha. com fome no mercado. Né, nunca Senão, minha mais na filha, minha é vida. uma derrota. Primeiro que quando eu tô com fome, eu tô com raiva. Tem como tu me explicar isso, nutricionista? É, porque mexe no sistema nervoso central. Ih, mas mexe muito, eu fico muito nervoso. Mas mexe, dá dor de cabeça. E eu fico... Se eu tiver em consagração, eu seguro a onda. Aham. Porque eu tô em espírito. Agora, se eu só tiver com fome, eu fico com uma raiva que eu... É falta de carboidrato, de glicose. O nosso cérebro precisa de glicose para funcionar. É o único substrato energético cerebral. Ah, por isso que eu gosto muito de um docinho. Por isso que às vezes a gente tá com muita fome, ou com dor de cabeça, ou irritado, a gente quer comer, a gente precisa comer. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro precisa de substrato para funcionar. Dá dor de cabeça, eu sinto muita dor de cabeça. Então cada um reage de uma maneira. Eu Sim. com fome acho que eu tô muito vivo ainda, morrer mais, né? Porque quando eu tô com fome eu fico nervoso. Pô. Mas é normal ficar nervoso. Se eu ficar muito tempo sem comer, a gente acaba ficando nervosa. Uhum. Porque o nosso corpo, ele precisa daquilo. É como se ele estivesse tocando uma É um sirene, um alerta, alerta, né? Fala, exatamente. claro, que você precisa de alguma comida. E aí, às vezes, eu tô com muita fome e eu engano ela com um doce. Isso é legal? Isso vai, em um momento, vai saciar, mas vai acabar esse estoque e você vai precisar repor. Entendeu? Ah, tá, é só pra É enganar igual o mesmo. glicogênio, quando a gente tá com muita fome, aí passa. É porque o nosso glicogênio hepático tá fazendo efeito, nosso estoque de glicose hepático. Sabe? Chega uma hora que também ele não dá conta. Entendi. Então. Agora voltando lá pra xepa. Aí tu fala, pô, faz uma xepa legal. Batata doce. Mas o quê? O importante é ter uma variedade de alimentos, para você ter uma variedade de nutrientes. Isso vai de acordo com o que você gosta, não tem assim uma regra. Abóbora. Pode ser uma abóbora, pode ser uma beterraba, uma cenoura. Pode ser o que você tiver ali à sua disposição, o que você gostar. O importante é consumir durante o dia, a semana, o mês. Uhum. Então, mito ou verdade? Já sabe o que eu vou te perguntar. Né? Uma alimentação saudável é cara? Não, não é caro. Depende do seu ponto de vista, das suas prioridades. Tem pessoas que não priorizam a alimentação saudável. Então acaba achando caro gastar R$50, um exemplo, em alimentos saudáveis, em frutas, legumes, mas não dói tanto quando gasta com besteira. Uhum. Então eu acredito que depende das suas prioridades. Frutas, né? Frutas estão até esquecidas. Eu nem lembrava que existia fruta, se tu não me fala. Ninguém come fruta, legume, verdura. É quase um sacrifício fazer as pessoas comerem. Eu acho que tinha que fazer um jejum para as pessoas comerem, entendeu? Tipo, tem que comer uma por dia. Né? Olha, Fica a dica aí. o projeto agora é esse, né? Uma maçã, uma banana, uma laranja e vamos que vamos. Mas pode fazer para quem não tem um costume ou não gosta, comer uma fruta por dia, entendeu? Diferente, assim, de forma diferente. O creme de frutas eu gosto muito, porque você mistura e fica um cremezinho gostoso, tipo um iogurte. É uma dica que eu dou pra quem quer consumir mais fruta durante Uma o dia. dica assim, tem uma irmã, não sei se tu conhece, né? Gosta muito de doce. Será que ela consegue substituir esse doce? Então, eu... Conhece, Milena? Conheço. Conhece, É Milena? difícil, gente. Então, eu diria pra consumir frutas mais adocicadas, como a banana, como a granola, uma aveia, uma manga. Mas isso é muito do paladar. Que a pessoa pode ver, pô, manga é doce, mas tem gente que põe açúcar aí E nas eu gosto frutas. muito. Eu gosto de comer. Eu sou muito maluco, eu gosto de comer tapioca com fruta, né? É bom. Tem gente que come, né? Com Faz o manga, recheio. faço recheio, tapioca com manga. Muito louco isso, né? Mas eu faço. Agora, tem uma coisa também que eu reparei, né? No caso, essa irmã gosta muito de doce, sou eu. Mas, assim, eu acho que quanto mais fome você tem, a probabilidade de você comer uma besteira é muito grande. Uhum. Porque quando eu tô com fome, eu deixo passar meu horário, eu vou direto no doce. Eu não penso, vou comer uma fruta aqui. Parece que o teu corpo É já não quer emergência, aquilo. né? Aí tu vai e vou comer um doce. E Não pode. assim, é isso que você tá falando, né? Os nossos horários são ruins, né? De refeição, né? A verdade é essa. Tem que organizar toda a rotina, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Pra você conseguir ficar naquele horário, porque senão se der brecha, tu deixa passar e acaba comendo o que tem na frente.
E aí come muito, come demais, né? Sim, esse é o problema, né? Porque aí a pessoa chega em casa com aquela fome e come quase a parede, né? Se deixar, né? Comer até ficar cansado é pecado, né? É gula, né? Até ficar cansado. Comer demais. Nunca comeu até Esse ficar cansado, irmão? O rodízio? Quando a gente vai no rodízio, come até cansar. Isso aí eu não sei não, ficar até cansado. Não, nunca comeu até cansar? Então tu não pecou na gula, então. É verdade. Não, Mas acho que não. Vai ficar cansado, gente. Não me Aí então recordo acaba de disso. comer e faz assim, ó. Ai. Até ficar... como é que fala? Empanturrado. Isso, é. Isso aí. Isso aí eu acho que eu já fiquei, já. Já fiz isso. Mas cansado. Mas aí, assim, então nossa alimentação, ela é mal... Como eu falei, falta ensino, né? Falta Sim, educação que ninguém fala isso pra alimentar, né? gente. Os nossos pais não passam isso pra gente, a escola não passa isso pra gente. E ninguém valoriza. Tem um nutricionista materno-infantil, mas ninguém vai, porque as pessoas acham que entende de alimentação, né? Ninguém entende. Todo mundo acha que entende de comida. Todo né? mundo quer ser nutricionista, né? Essa é a verdade. Quando tá na academia, então, todo mundo te passa uma dieta. Ah, tem que comer batata doce e frango. O outro, não, tu tem que comer assim. Cada um te passa uma dieta. Todo mundo acha que tem uma dieta pra você. Ou então já sai da academia com potes de suplementos e isso não é necessário. Não precisa você ir pra academia, pô, tem que tomar suplemento. Não, com a comida você consegue. Tanto pra emagrecer quanto pra engordar, né? Pra ficar forte. Pra emagrecer também parece que todo mundo tem a receita mágica de emagrecer. Aquela né? dietinha de gaveta, né, que todo mundo fala. né? E não adianta, né? Não, porque você é individual, você tem uma rotina, você tem uma particularidade. Por isso que a gente luta tanto contra as blogueiras, né? Que coloca aí umas dietas loucas aí, as pessoas seguem Atrapalha o aquilo. seu trabalho, que estudou quantos anos? Exato, 4 anos. 4 anos, estudou 4 anos, aí o cara chega lá e fala, emagreci com essa dieta louca aqui. Dieta Tomando da o quê? sopa, da lua, Fica do de sol. jejum, sei lá quantas horas. Gente, isso não é saudável. Aí causa vários Dieta da problemas água de de saúde. abacaxi. Levanta de manhã, toma água de abacaxi e não come mais nada. Lógico que vai Entendi. emagrecer. Tá em déficit, né? Emagrece, óbvio, né? Mas é verdade, aí acaba com o seu estudo, com o seu trabalho. Por isso que, em alguns casos, é interessante ter um acompanhamento. Sim, pra você ver essas particularidades, suas dificuldades. Porque cada pessoa é única. Uma dificuldade que você tem pode ser que uma pessoa tenha facilidade. Então é importante ter um acompanhamento. E é importante valorizar o profissional nutricionista, porque ele estudou pra isso. Ele entende de todos esses processos que você pode ter, as suas dificuldades, comportamento alimentar. E a blogueira não tem isso. Só que as pessoas não valorizam o profissional nutricionista. Quando tem que pagar, eu acho caro, não sei o quê. Mas ninguém vê o tempo de dedicação que a gente tem pra estudar. É muita coisa pra estudar. Nossa, muita coisa mesmo. Conhecer o corpo, conhecer as células, conhecer como tudo vai... E os alimentos, né? Os alimentos, as doenças, que a pessoa vem poliesculhambada, né? Vem Por cheia de falar coisa. em doenças, muitas doenças que nós vivemos hoje é por conta da nossa alimentação que é Sim. ruim, né? Sim. Tipo, hoje em dia a gente vê muito caso de câncer, a gente vê autismo, a gente vê Alzheimer. Doenças que a gente antigamente não via falar muito. A depressão é uma delas, a ansiedade, tudo tem a alimentação envolvida. Eu penso, falando sobre isso, eu lembro muito da vovó, do vô, dos mais antigos, né? Que comiam muito melhor, né? Comiam um repolhinho, comiam umas coisinhas assim que parece que no nosso... Na minha geração, isso passa longe. Chega assim, jiló, repolho, berinjela. O camarada olha vira Faz cara feia. Faz cara feia. E... Eu faço. Hã? Eu faço. Depois não reclama se não durar muito. Pede pra Jesus voltar logo, né? Mas aqui, ó, ela vai ajudar. Vai te ajudar Fernanda vai me a passar receita pra tu berinjela Tortura. e assim... Então eles viviam mais e viviam melhores. E a grande realidade é essa. Viviam melhor. Faziam exercício físico, né? Andavam mais, né? Andavam mais e o sedentarismo também, né? É terrível, né? Sim. E menos fast food, menos hambúrguer. Sim. Menos atividades também, né? Não, Hoje a gente tem uma rotina muito intensa. E eu acho que a falta da administração da alimentação também vem da falta de administração do seu tempo, da sua rotina. E você tem que querer. Eu acho que dentro de tudo que você falou, é querer. Né? Eu quero me alimentar melhor. Isso exige um esforço da minha parte. Mas é isso que você está falando.
uma dedicação, um esforço. Mas você estava me falando anteriormente, né? Um bate-papo aqui antes, sobre marmitinhas. Né? De fazer as marmitinhas, de guardar e de preparar uma alimentação já para durante a semana. É um caminho, não é? Sim, é um caminho. Isso facilita muito, porque aí você chega do trabalho cansado, é só pegar, esquentar, acabou. Você não vai dar brecha para comer coisas que não são saudáveis. Não quer dizer que você não possa um dia da semana comer, você pode. Mas é diferente. Uma refeição no dia, em um dia da semana, é diferente todos os dias. Não vai ter tanto impacto. Ou então, quando você quer ir pro trabalho, já tá ali. Então, é muito prático. Eu vejo isso na prática mesmo. A facilidade que tem de você pega e come e pronto. Aí, junta com o exercício físico, você consegue chegar nos seus objetivos. Né? Não dá brecha para aquela preguiça que frita aquela gordura ali e manda ver. Exatamente. Já muito... tá ali, prontinho. E o pão é um vilão? Não, o pão não é um vilão. O que eu vejo... O problema é que tu bota dentro do pão, né? Também, e o excesso, né? Que as pessoas querem comer 2, 3, 4 e não se exercitam. Então, aquilo acumula no seu organismo. E também o que a pessoa coloca, que geralmente são os embutidos, que são cancerígenos. Mortadela, presunto, peru, linguiça, salsicha, enfim. Não é saudável. Esses aí que são os cancerígenos, os embutidos? Sim, já são considerados produtos cancerígenos. Eu nem falo alimento, eu falo produtos alimentícios, né? Porque alimento passou longe, você né? É o natural, né? É o que a gente deveria considerar hoje em dia como alimento. Alimentos in natura, o que vem da natureza. Ah, tá. Então são embutidos, não são alimentos, né? São embutidos. Né? Aquilo ali é mentirinha, né? Alguma coisa desse só tipo. engana, né? Só enche barriga, mas não tá te nutrindo em nada. A grande questão é essa. Enche a sua barriga, mas não tá te fortalecendo, não tá te nutrindo em nada. Não traz nenhum benefício pro seu corpo, né? Sim. Só mata a tua fome. A verdade é essa. É igual a pessoa obesa. Uma pessoa obesa não é uma pessoa nutrida, vamos dizer assim. Ela só tá enchendo de caloria, mas não tá nutrindo o corpo dela. Entendeu? Então já tá causando um processo que a obesidade ela é uma doença muito séria que tá ali de mãos dadas com outras doenças. Diabetes, hipertensão, doença cardiovascular e dentre outros. Uma puxa a outra. Então a gente tem que olhar. Claro que existem muitos fatores que influenciam na obesidade, não é só a pessoa comer. É multifatorial. Questão do ambiente, questão da organização das refeições, estresse influencia muito, sono influencia muito. E como está hoje em dia o nosso dia a dia? Estressante, não tem tempo para nada, ninguém come nada saudável. Aí você só vai acrescentando nessa calculadora, né? Todos esses fatores. Então acaba que a gente fica doente mesmo, acaba adoecendo. Infelizmente, a nossa realidade atual, né? É. São essas comidinhas aí que adoeceram realmente, né? Com câncer e outras coisas a mais. E mentalmente também, né? Depressão, né? Come mal e gera depressão até por conta da falsa ilusão, né? E a mente precisa também das vitaminas, né? Precisa. Igual a B12. B12 é uma vitamina essencial para o sistema nervoso central. O ferro é importante. Muitas vitaminas são importantes para manter o equilíbrio no nosso corpo. Só que de onde vêm essas vitaminas? Dos legumes, das verduras, das frutas, dos cereais integrais. Vou dizer da carne que a carne também tem alguns nutrientes também, mas não tem todos. A gente precisa ter essa união dos dois, reino animal e vegetal. Ou só o reino vegetal, que já abrange bastante. Com exceção da B12, que aí precisa suplementar. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Você acredita que muita coisa que a gente, nos nossos adolescentes, né, nos nossos jovens, que eles já estão colhendo essa alimentação tão fajuta, que a nossa alimentação está cada vez pior, né? Está cada vez mais rasa, a verdade é essa. Sim. E até uma geração que parece que não vai muito longe, né? É uma geração mais cansada, sem disposição, né? Que já vem dos hábitos, né? Vem dos pais. Os pais é o principal exemplo de uma criança. Se você tá comendo, você não quer comer ali um brócolis, aí você fala pro teu filho, come um brócolis. Mas você não tá comendo. Não tá comendo brócolis, teu você filho tá vai fazendo comer. cara feia, você quer que seu filho coma? Então a gente vê muito isso em casa. Os pais querem que os filhos comem bem, mas eles mesmos não estão comendo. Então fica meio difícil, né, ter ali uma educação nutricional da criança. Então a gente precisa que os pais apoiem essa criança. É muito importante também estar reunindo a mesa. Influencia bastante aquela união.
que a criança vê comendo. É o momento da família. Então, eu acredito que isso vem da estrutura familiar que a gente tem, infelizmente. Vou dizer no nosso país, né? Mas acho que no mundo todo, assim, a alimentação tá bem... Parece que prejudicada. dá a entender, né, que quanto o primeiro mundo não é primeiro mundo em alimentação, né? Parece que é mais raso ainda, né? Que é mais fast food. Né? Exatamente. Então é cultura também Sim. e a correria, né? Muito que a Milena falou, a própria correria faz acelerar o ser humano. Como que o inimigo consegue trabalhar, né? Até por meio da nossa alimentação, da nossa correria, ele vai te estimular a viver uma vida mais corrida, né? Para conseguir coisas e objetivos humanos, e você vai deixar de cuidar de você. Exatamente. Que é através da alimentação. Às vezes você encontra alguém, não, estou trabalhando muito, não tive nem tempo de almoçar hoje. Bom, tiro no pé, né? Exatamente. E aí hoje a gente busca praticidade, né? E aí tu se alimenta de qualquer maneira e não cuida do templo do Espírito Santo, né? Exatamente. A gente é templo do Espírito e aí o inimigo entra aí. Inimigo entra aí. Porque Eu não cuido do você tempo do não Espírito, É como aí- que eu vou produzir para o Senhor? Exatamente. Se eu não estou cuidando do canal que Deus vai usar, né? Eu como mal, eu durmo mal e eu quero produzir para Deus, né? Como que as coisas estão ligadas, né? Sim, porque aí você adoece, você fica sem disposição, como é que você sai pra fazer a obra? Tem que ter disposição pra fazer a obra de Deus, né? Então você tem que estar saudável também pra fazer com eficiência, né? É verdade. Fazer bem feito. Então, comer bem é ser um homem espiritual. Sim, Ah, também. gostou? Com certeza. Com Verdade. certeza. Né? A espiritualidade também está no comer bem. Você vai conseguir produzir mais para o reino, para Deus e para os irmãos, até para você, né? Você vai sofrer menos e vai dar menos trabalho, né? E a gente acha, não, como que eu quero? Quando tiver com 60, tá dando trabalho para caramba, para a família, para parentes, para irmãos, né? Para a igreja, por conta das escolhas ruins na alimentação. A gente é o que a gente come? Sim, a gente é o que a gente come. Totalmente. Se você se alimenta, nutre as suas células com alimentos saudáveis, você vai ser saudável. Não que você não vai ficar doente, mas a probabilidade vai ser menor. Seu corpo vai estar mais preparado para enfrentar doenças, vírus, né? Bactérias. Mas se você não nutre as suas células de acordo, você vai desenvolver doenças. Você vai estar mais propenso a desenvolver essas doenças. Que vai se acumulando, né? As pessoas pensam, hoje eu tô bem, tô de boa, não tenho nada. Mas daqui a alguns anos, muitas doenças são crônicas. Como a obesidade, o câncer, a diabetes. Vai desenvolver daqui a alguns anos, não é agora. Então a gente tem que pensar lá na frente, né? Daqui a alguns anos, como é que eu quero estar? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Pensar lá na frente. Porque o que a gente come não vai embora, né? Não, dentro fica dentro da gente. A gente dá a entender que entra por um lado e sai pelo outro. Não. É uma ilusão, né? É Vai besteira. ficar ali, né? Sim. A gordura, o açúcar. Sim, fica tudo principalmente. ali. Seu corpo não há, tipo, não tem mais espaço pra isso, vou jogar fora. Não, ele vai estocar no nosso abdômen, né? Nosso tecido adiposo, vai estocar no fígado. Aí, se tiver em excesso, vai dar uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. Então fica estocando ali, tudo Fica de ruim. estocando, Ele não aham. elimina o que é ruim. Não. Meu Deus. O corpo humano é inteligente. Não, Ele age de... Eu que sou burro. Mas o nosso sistema... É muito Eu que bem como inteligente. besteira e acho. Cara, que loucura. Isso é muito. não vai fazer mal, não. Não, pode. Se for de forma crônica, pode fazer mal, sim. Uhum. É que a gente se engana, né? Às vezes a gente tá comendo lá, a gente fala, não tô sentindo nada. Exatamente. É igual pecado. Não tô sofrendo consequência nenhuma, então posso continuar vivendo assim. Só que lá na frente, daqui a uns anos, você vai ver, né? pecado E vai às te vezes achar. até Teu depois de pecado uns vai te meses... encontrar, né? Vai te Depois de encontrar. uns meses de tanto você comer mal, você vai sentir aquilo. E eu acho importante também ressaltar que hoje a gente vive num tempo em que as pessoas têm crise de ansiedade, têm muita depressão, e a gente pode ver que as pessoas se refugiam na comida para tentar combater esse mal. Isso Eu tô é uma ansioso, verdade. eu como. Aquela velha historinha, né? Já não faço nada minha. É Vou que- comer então. Exatamente. E aí tá usando veneno, né? Aí acaba causando uma obesidade. Aí só vai piorando o quadro da pessoa, né? Só vai piorando a vida dela. É. É complicado.
Isso vai nos fazer pensar, né? Muito. Chegar em casa e fazer comida para a semana inteira. Tira um dia que for melhor pra você, mais tranquilo. E prepara as refeições da semana. Faz um cardápio. Tipo, o que eu vou comer nessa semana? Aí você vai no mercado, compra aqueles alimentos, tira um dia e prepara tudo. Vai ser cansativo? Vai. Mas vai ser um dia só. Olha o benefício que você vai ganhar tendo alimentação pra semana toda, pro mês todo, se bobear. Porque tem gente que depende da quantidade que você come. Tem comida que rende. Se você fizer 1 quilo de arroz integral, rende uma panela muito grande de arroz. Então, rende bastante. Então, você consegue ter aí pro mês, se bobear. Então, pensa no benefício que você vai ter em fazer isso. Que eu acho que ajuda, né, na hora assim que bate. Que eu não vou falar pra você assim, não cansa, não. Cansa, cozinha cansa. Mas vai valer a pena. É por uma boa causa. Não vai ser uma coisa em vão. Então, acho que é uma dica, né? Mas tem muita gente que cozinha, mas cozinha errado, né? Acho que a palavra é essa, né? Falta esse conhecimento e esse entendimento de que nem tudo traz benefício para o nosso corpo e traz uma grande ilusão, né? Na nossa alimentação. É um paliativo para matar a fome, né? Isso, exatamente. Não vai trazer a substância necessária para o organismo. Bom, dito essas coisas, se você quiser saber um pouco mais, consultas, você dá consultas. Sim. Pelo WhatsApp também. Sim, faço online e presencial. Pra quem quiser. Então o irmão que foi despertado aí quiser uma consulta. É só entrar em contato pelo Zap e a gente marca o dia que for melhor, o horário que for melhor. E aí a gente faz, né, a consulta. Que bênção, né? Então, Marlão, mais um serviço pro Marlão. Coloca o WhatsApp da nossa querida irmã para que outros irmãos que precisam desse acompanhamento, e até em relação aos fitness, os marombeiros também precisam de acompanhamento. Sim, com certeza. É essencial, até para manter a massa magra deles, né? Saber se está consumindo direitinho, se está consumindo antioxidantes, anti-inflamatórios, porque às vezes eles ficam muito nessa alimentação e não varia. Então acaba influenciando o sistema imune. Bastante dietinhas legais também, saudáveis? Eu sim, Não, com certeza. não passa, né? Isso aí é regra. Isso é regra, Com dietinhas certeza. bacanas, né? Eu gosto de falar planejamento alimentar, porque dieta então tá, parece que é uma dieta, coisa né? que vai começar Pesado, hoje e acaba amanhã. Então tá, gente, ela vai passar para você um planejamento alimentar top. Isso aí. Fechou? Fechou. Amém. Amém. Eu quero te agradecer por estar aqui. Tem muita coisa pra gente conversar sobre os animaizinhos. Nós outro dia. Sobre comer carne ou não, sua posição e outras dicas também, né? E a gente vai te aproveitar bastante aí naquilo que Deus for permitindo, e você vai acrescentando na vida dos nossos irmãos e despertando para uma vida mais saudável também através da alimentação. Como diz a nossa irmã Milena, né? Nós somos templo do Espírito Santo e temos que cuidar bem desse templo. Se nós somos aquilo que nós comemos, então o que eu tenho feito com o templo, né? Exatamente. Fica Tem que aí. cuidar bem do templo. Tem que cuidar bem do templo. Não é idolatria, né? Não posso idolatrar o corpo. Pô, também não pode deixar o corpo jogado assim, pô. É comendo um besteira, equilíbrio, né? É igual na alimentação, tem que ter o equilíbrio. Acredito que nisso também, né? Tudo questão de equilíbrio e moderação. Essa é a chave do sucesso. Amém. Amém? Amém. Agradecer a sua... Tô feliz também pelo convite. Muito Gostei obrigado. muito. Precisarem tirar dúvida, me coloco à disposição dos irmãos. A gente tá aí pra isso, né? Pra ajudar, pra agregar. Amém. Muito bom, Amém. muito bom. Amém, né? Amém. glória Bênção a Deus. demais, né? Foi muito bom. Vou marcar uma consulta já. Marca suas consultas, galera. Estou Vou marcar uma precisando. também pra tu me passar dieta de batata doce e frango. Dieta não... Planejamento alimentar. Inclui aí verdura, legume, fruta, variedade. Muita batata. Pra ter bastante nutriente aí. Show. Amém. Amém? Vamos agradecer ao Amém. Senhor então? Pedir ao Sim. Senhor que complete essa obra e abençoe os nossos ouvintes e aqueles que têm nos acompanhado aí também no YouTube, aí no Facebook e em outras Na coisas, rádio, na né? rádio, enfim, que tem tido paciência conosco aí todos esses dias. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, ainda esse bate-papo, essa conversa, te agradecendo, ó Pai,
porque o Senhor é tão maravilhoso que está cuidando até daquilo que nós temos relaxado. É o Verdade, templo Pai. do Teu Espírito e nós queremos entender, ó Pai, que nós temos que comer melhor, até para produzir mais e para ser uma bênção, ó Pai, Sim, na Jesus. obra, Senhor, para ser uma bênção na família, na igreja, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o nosso entendimento para isso, ó Deus, Sim, nos faça Pai. perceber a necessidade de comer melhor, para sofrer menos, ó Deus. Até isso o Senhor tem cuidado de nós. E nós te agradecemos por ter a nossa irmã Fernanda aqui, ó Pai, Sim, conosco, Pai. nos trazendo essa luz, esse entendimento. Estudou ali, ó Deus, 4 anos, ó Pai, para dar uma pinceladinha aqui agora nas nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, que o Senhor o abençoe. Ela, onde ela for, ó Pai, na profissão. Sim, Paizinho. E quanto a nós também, venha nos despertar e ajuda-nos, ó Deus, a progredir em todas as áreas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa. Paz. Paz, tchau. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te